Imagine que você está em uma sala completamente escura. Não há som, não há luz, e não há nenhuma esperança de saída. Agora, imagine que essa escuridão não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Um vazio eterno. E se essa sensação de isolamento fosse o destino final da alma? A pergunta é inevitável. Será que o inferno realmente existe? E o que isso significa para a nossa vida? A verdade é que o próprio Jesus falou sobre o inferno várias vezes na Bíblia. Não para nos amedrontar, mas para nos alertar e apontar para uma escolha. Viver com propósito e eternidade em mente. Hoje, vamos descobrir o que as Escrituras ensinam sobre o inferno, por que ele existe, e como essa realidade pode transformar a maneira como vivemos agora. Se você busca respostas profundas e deseja crescer espiritualmente, já se inscreva no canal para não perder conteúdos como este e mais. Preparamos um devocional exclusivo para te ajudar a refletir e aplicar essas verdades à sua vida. O link está na descrição e no comentário fixado. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode transformar sua perspectiva para sempre. O que é o inferno segundo a Bíblia? Quando pensamos no inferno, muitas imagens vêm à mente. Chamas, escuridão, sofrimento. Mas o que realmente sabemos sobre o inferno? Para entender, precisamos ir diretamente à fonte mais confiável, a Bíblia. O que as Escrituras nos revelam sobre este lugar e sua natureza? O inferno é um lugar de separação de Deus. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de completa separação de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:9, lemos que aqueles que rejeitam a Deus serão punidos com a destruição eterna e separados da presença do Senhor e da glória do seu poder. Isso significa que o inferno não é apenas um local de sofrimento físico, mas mais profundamente, um estado de afastamento eterno daquele que é a fonte de toda a vida, luz e bondade. Imagine viver sem qualquer vestígio de paz, alegria ou esperança. Aqui na Terra, mesmo nas piores circunstâncias, ainda experimentamos a graça comum de Deus. O nascer do sol, o som da chuva, o amor entre pessoas. O inferno, porém, é o oposto disso. É a total ausência de tudo o que Deus representa. Jesus falou sobre o inferno de forma direta. Muitos não sabem, mas Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Ele usou imagens fortes para descrever sua seriedade. Em Mateus 25:41, ele o chama de o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa afirmação nos ensina algo importante. O inferno não foi originalmente criado para os seres humanos, mas como um lugar de punição para Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus. No entanto, devido à escolha do homem de rejeitar a graça de Deus, o inferno também se tornou o destino daqueles que decidem viver separados de Deus. Jesus não nos alerta sobre isso para nos amedrontar, mas porque ele deseja que ninguém vá para lá. Ele mesmo disse em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Imagens e simbolismos na Bíblia. A Bíblia utiliza várias imagens para descrever o inferno como lago de fogo. Apocalipse 20:15, trevas exteriores. Mateus 8:12, e choro e ranger de dentes. Mateus 13:50. Essas expressões são simbólicas, mas nos ajudam a entender a gravidade desse lugar. Por exemplo, o lago de fogo pode simbolizar dor intensa e contínua, enquanto as trevas exteriores apontam para um estado de isolamento e desespero. O choro e ranger de dentes revelam um remorso eterno, uma consciência clara da oportunidade perdida de estar com Deus. Essas imagens não são para serem entendidas literalmente em todos os aspectos, mas transmitem uma verdade profunda. O inferno é um lugar de sofrimento e perda irrevogável, onde a alma experimenta as consequências de uma vida sem Deus. O inferno reflete a justiça de Deus. Uma questão comum é: como um Deus amoroso pode permitir a existência de um lugar como o inferno? Para responder a isso, precisamos entender que Deus não é apenas amor. Ele também é justo. Seu amor e justiça andam lado a lado.
Imagine um juiz humano que deixa um criminoso perigoso ir embora sem punição. Isso seria justo? Claro que não. Deus, como o juiz perfeito, não pode ignorar o pecado. Sua justiça exige que haja consequências para o mal. O inferno, portanto, é a manifestação dessa justiça divina. Mas aqui está a boa notícia. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Em 2 Pedro 3:9, lemos que Ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior ato de amor e justiça combinados, oferecendo uma saída para todos que escolhem crer nele. O livre-arbítrio e a escolha humana. O inferno não é um lugar onde Deus envia as pessoas contra sua vontade. É, na verdade, a escolha final de uma vida vivida sem Deus. C.S. Lewis, um famoso teólogo cristão, disse certa vez: no final haverá apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Essa declaração nos lembra que Deus respeita o livre-arbítrio de cada indivíduo. O inferno é, em última análise, a consequência de rejeitar a oferta de salvação de Deus. É como alguém que, tendo a oportunidade de receber a cura para uma doença mortal, decide recusá-la. Então, o que tudo isso significa para nós, agora? Primeiro, nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Estamos vivendo em alinhamento com Deus ou ignorando seu chamado? Segundo, nos lembra da urgência de compartilhar o Evangelho com outros. Se acreditamos que o inferno é real, isso nos motiva a amar as pessoas o suficiente para contar-lhes sobre a graça e a salvação disponíveis em Cristo. Por fim, essa verdade nos leva a um profundo senso de gratidão. Saber que fomos resgatados da separação eterna nos dá um novo propósito e alegria em viver. Como está escrito em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Deus permitiria o inferno? Uma das perguntas mais desafiadoras sobre o inferno é esta: se Deus é amor, por que Ele permitiria a existência de um lugar como o inferno? Para muitos, essa questão é um obstáculo à fé, mas a resposta revela algo profundo sobre o caráter de Deus e nossa própria responsabilidade como seres humanos. O amor de Deus é completo e equilibrado. Deus é amor, mas Ele também é justo. Esses 2 atributos não estão em conflito, mas são complementares. Em 1 João 4:8, aprendemos que Deus é amor. No entanto, em Deuteronômio 32:4, lemos que Ele é justo e reto em tudo o que faz. Esses 2 aspectos de sua natureza precisam coexistir. Pense em um juiz humano que ama sua família, mas também deve cumprir seu papel de aplicar a lei de forma justa. Se esse juiz ignora a justiça em nome do amor, ele deixa de ser justo. Da mesma forma, Deus não pode ignorar o pecado. O inferno é uma expressão da justiça divina, onde o mal é finalmente confrontado e punido. O inferno é a consequência do pecado. O pecado não é apenas um erro ou falha, é uma rejeição ativa da santidade de Deus. Romanos 6:23 nos ensina que o salário do pecado é a morte. Essa morte não é apenas física, mas espiritual, uma separação eterna de Deus. O inferno, então, é a consequência natural de uma vida vivida em oposição a Deus. É importante lembrar que Deus não deseja que ninguém experimente essa separação. Em Ezequiel 33:11, ele declara: não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa afirmação mostra o coração de Deus. Ele oferece a salvação a todos, mas não força ninguém a aceitá-la. O inferno existe porque Deus respeita nossas escolhas, mesmo quando essas escolhas nos levam para longe dele. Livre-arbítrio, uma escolha necessária. O livre-arbítrio é uma dádiva que Deus nos deu. Ele nos criou com a capacidade de escolher, porque o amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade. Se Deus nos obrigasse a amá-lo ou a obedecê-lo, isso não seria amor, seria manipulação. No entanto, o livre-arbítrio também significa que podemos rejeitar a Deus. C.S. Lewis explicou isso de forma profunda. O inferno
É o maior monumento ao respeito de Deus pelo livre-arbítrio humano. E, em outras palavras, Deus honra nossas decisões, mesmo quando elas têm consequências eternas. O inferno mostra a santidade de Deus. Outro aspecto importante é a santidade de Deus. Ele é perfeitamente puro e não pode tolerar o pecado em sua presença. Em Abacuque 1:13, o profeta diz: Teus olhos são tão puros que não podem contemplar o mal. Tu não suportas a perversidade. O inferno nos lembra da gravidade do pecado e do quanto ele nos separa de Deus, mas também aponta para a profundidade da graça de Deus. É por isso que ele enviou Jesus, para que tivéssemos um caminho de volta à sua presença, uma oferta de salvação para todos. Deus não envia ninguém ao inferno contra a sua vontade. Ele oferece a salvação livremente, mas cabe a cada um de nós aceitar ou rejeitar esse presente. João 3,16 é talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia. O inferno não precisa ser o destino final de ninguém. Deus fez tudo o que era necessário para nos salvar, mas ele não força ninguém a aceitar. A escolha é nossa. Compreender por que Deus permite o inferno nos leva a um senso profundo de responsabilidade. Cada escolha que fazemos, cada momento que vivemos, tem implicações eternas. Mas essa verdade não deve nos levar ao medo. Deve nos motivar a viver uma vida que honra a Deus e reflete seu amor. Também nos lembra da importância de compartilhar o Evangelho. Se sabemos que Deus nos oferece uma saída, como podemos guardar isso só para nós? O inferno é uma realidade, mas a graça de Deus é maior e está disponível para todos. Em última análise, a existência do inferno não é uma prova de que Deus é cruel, mas sim de que Ele é justo e respeita nossas escolhas. É um convite para refletirmos sobre como estamos vivendo hoje e onde queremos passar a eternidade. Como o conhecimento sobre o inferno transforma nossa perspectiva de vida. Falar sobre o inferno pode parecer pesado, mas entender sua realidade não é apenas sobre o futuro. Saber o que a Bíblia ensina sobre o inferno pode nos transformar no presente, impactando a maneira como vivemos, tomamos decisões e nos relacionamos com Deus e com os outros. O inferno nos faz refletir sobre a brevidade da vida. Quando confrontamos a ideia do inferno, somos lembrados de que esta vida é passageira. Tiago 4,14 diz: Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Saber que a eternidade é real nos ajuda a reavaliar nossas prioridades. Quantas vezes nos distraímos com coisas que não têm valor eterno? Dinheiro, sucesso, prazeres momentâneos. Tudo isso perde o sentido quando pensamos na perspectiva da eternidade. Jesus nos adverte em Marcos 8,36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa reflexão nos convida a viver com propósito, investindo nosso tempo e energia em coisas que têm valor eterno, como nossa relação com Deus, o amor ao próximo e a proclamação do Evangelho. Nos motiva a compartilhar o Evangelho. Se acreditamos que o inferno é real, isso nos dá uma urgência para compartilhar a mensagem de salvação. Romanos 10,14 nos lembra: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? O conhecimento sobre o inferno não deve nos paralisar, mas nos levar à compaixão pelos outros. Assim como Jesus chorou por Jerusalém, Lucas 19,41, devemos ter um coração que se preocupa com o destino eterno das pessoas. Pense em alguém que você ama. Agora imagine essa pessoa vivendo eternamente separada de Deus. Essa perspectiva nos desafia a não apenas orar por elas, mas a compartilhar ativamente a mensagem de Cristo com amor e sensibilidade. Nos aproxima de Deus com gratidão e reverência. Saber que fomos resgatados de um destino eterno de separação nos ajuda a valorizar ainda mais a graça de Deus. Efésios 2:8-9 nos lembra: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O inferno nos mostra a gravidade do pecado, mas também a grandeza do amor de Deus. Ele não apenas nos salvou,
mas pagou um preço altíssimo para isso. Jesus suportou o sofrimento na cruz para que não precisássemos enfrentar a separação eterna. Isso deve nos levar a uma vida de adoração e gratidão genuína. Nos ajuda a encarar os desafios com esperança. A realidade do inferno nos lembra que o sofrimento e a injustiça deste mundo não têm a palavra final. Para aqueles que confiam em Cristo, a eternidade com Deus é a promessa final. Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, a certeza de que estamos destinados a viver para sempre com Deus nos dá força para perseverar. Sabemos que os desafios desta vida são temporários e que uma alegria eterna nos espera. Nos encoraja a buscar uma vida santa. Por fim, o conhecimento sobre o inferno nos inspira a viver uma vida que agrada a Deus. Em 1 Pedro 1,16, lemos: Sejam santos, porque eu sou santo. Isso não significa perfeição, mas um compromisso sincero de viver de forma que reflita nosso amor por Deus e nossa gratidão pela salvação. Quando entendemos o custo do pecado e o preço que Jesus pagou para nos resgatar, somos levados a rejeitar tudo o que nos separa dele. Essa busca pela santidade não é uma obrigação pesada, mas uma resposta de amor àquele que primeiro nos amou. Então, como isso transforma nossa vida? Saber que o inferno é real não é motivo para vivermos com medo, mas para vivermos com propósito. Cada dia é uma oportunidade de crescer em nossa relação com Deus, amar as pessoas ao nosso redor e construir algo que tenha valor eterno. Imagine como seria sua vida se cada decisão fosse feita com a eternidade em mente. E se você começasse hoje, que impacto isso teria em seus relacionamentos, no modo como gasta seu tempo ou até mesmo em como enfrenta desafios? Deus nos chama para uma vida de propósito, esperança e gratidão. O inferno não é o fim que Ele quer para ninguém. Ele nos oferece um caminho melhor, um caminho de vida eterna ao lado dele. A escolha é nossa. O inferno é um tema que nos desafia a refletir profundamente sobre nossas escolhas, nosso propósito e nossa eternidade. Mas aqui está a boa notícia. Deus nos ama tanto que Ele preparou um caminho para que ninguém precise experimentar a separação eterna. Esse caminho é Jesus Cristo. Cada desafio que enfrentamos nesta vida é uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus e para vivermos com um propósito eterno em mente. Hoje, Deus está te chamando para confiar nele, para viver uma vida que reflete sua graça e para compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles ao seu redor. Agora imagine isso. Olhar para trás daqui a 1 ano e perceber que você escolheu viver para Deus, crescendo na fé e experimentando a paz e a alegria que só Ele pode oferecer. Você está disposto a dar esse passo? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus. E mais, preparamos um devocional exclusivo para te acompanhar nessa jornada espiritual. O link está na descrição e no comentário fixado. Não deixe de conferir. Lembre-se, a eternidade começa com as escolhas que fazemos hoje. Deus está te chamando. Você está pronto para dizer sim? Até a próxima.